Olá, eu sou o pastor Buarque Silva. Mais uma vez, o Roda dos Esclarecedores está no ar. Eu quero tratar um assunto que já está sendo abordado no mundo inteiro e parece que o brasileiro resolveu enfatizar mais. Eu não sei se é porque estamos aqui no Brasil e a gente não fica ouvindo as opiniões públicas dos mais diversos países, ou é se porque nós vivemos num país onde a maioria das pessoas são analfabetas ou semi-analfabetas e não tem interesse do governo de educá-las de fato. O grande interesse do nosso governo no país em que vivemos é de passar coisas ridículas para a população que, na realidade, não são relevantes. E hoje eu quero abordar o assunto já muito discutido, inclusive motivos para tomarem atitudes radicais às pessoas que falam do tema e têm sua própria opinião, embora nós estamos num país e num mundo de liberdade, mas ainda a escravidão existe. Você tem que colocar freios na sua língua, né, para que não seja taxado dessa ou daquela pessoa que é antissocial. Mas eu não estou aqui tratando assunto, neste Roda dos Esclarecedores, de algo que seja antissocial ou não. Mas é um assunto bíblico. Um assunto bíblico, a palavra de Deus, que eu tenho aqui em minhas mãos. Eu vou ler aqui um texto que está em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Esse texto faz parte de um assunto em que o apóstolo Paulo fala sobre a depravação de uma forma geral. Na epígrafe aqui da minha Bíblia está escrito a idolatria e a depravação dos gentios. São duas coisas que a gente observa que atrasam o desenvolvimento humano. Ficamos muito apegados a estas coisinhas e deixamos de vivermos e buscarmos aquilo que de fato é relevante. O assunto abordado aqui pelo apóstolo Paulo é sobre a homossexualidade. E você vai ver aqui mais na frente, quando ele diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Uma certa vez alguém questionou: os homossexuais vão para o inferno? Os idólatras vão para o inferno? Não se trata de absolver ou condenar quem quer que seja pela prática disso ou daquilo. A Bíblia Sagrada é explícita
em afirmar que a alma que pecar, essa também morrerá. E depende de tipo de pecado. Não é só questão de homossexualismo, não é questão da idolatria, que também é abordado aqui no texto pelo apóstolo Paulo em versos antes, que eu não li, porque o assunto aqui é homossexualidade. E o pior de tudo é que nós não estamos vivendo somente a questão do relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Recentemente, numa das edições do Big Brother Brasil aqui em nosso país, neste mês de fevereiro, uns Big Brothers desinformados da verdade, não somente da verdade bíblica, eu não estou falando aqui nesse momento de verdade bíblica, mas da verdade humana, Disse que a zoofilia é normal, a zoofilia é normal. Assim como eles também pregam, defendem que a pedofilia também é normal. Quer dizer, onde nós chegamos? Os seres humanos querendo comparar-se aos animais. Aos animais. Né? Porque o animal é que não tem a razão, né? O animal é que não raciocina, o animal é que não tem capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Os animais é que agem dessa forma. E nós estamos vendo já o ser humano nos dias de hoje, depois de tantos envolvimentos, tantos desenvolvimentos vividos, tantos avanços na área tecnológica, e agindo como bestas, como animais. Isso porque, infelizmente, na minha época, quando eu estudava, o aluno que não obtivesse nota suficiente para sua aprovação, o aluno que não obtivesse uma boa interpretação de texto, não soubesse escrever direito, não soubesse ler, não soubesse fazer interpretações, não soubesse somar ou dividir ou multiplicar, eles não eram aprovados. Hoje não. O aluno vai para o ensino fundamental, depois vai para a faculdade, não sabe ler direito, não sabe escrever, não sabe fazer interpretações e se forma um bocado de besta. Aí chegamos ao ponto de que, por causa de um país cheio de corrupções em todas as áreas, de irem para lá políticos que mal se formaram de verdade, e se formaram, o interesse desses políticos é apenas interesse escusos, interesses de benefícios próprios, de segundos interesses, onde eles querem estar lá, ganhando as fortunas que ganham, e não importa o que eles vão defender. Se é para agradar a maioria, vão fazer isso. No entanto, homossexualismo não é porque a Bíblia condena, é porque é contrário à natureza, meu amigo. Eu não estou aqui falando porque a Bíblia condena. Não é esse fato. É porque um ser humano normal sabe que é contrário à natureza. O Hora dos Esclarecedores aborda o assunto dentro do texto bíblico, mas de acordo com as leis naturais da vida.
Eu não preciso ter formação superior para eu saber que o relacionamento de um homem, de uma mulher com uma mulher, de seres humanos com animais, ou adultos com crianças, não é normal. Pessoas que assim agem, elas perderam o seu senso psicológico há muito tempo. Há muito tempo. Elas já não agem psicologicamente dentro da normalidade. Por que isso? Uma das coisas, um dos fatores que levaram, eu não sei se vocês perceberam, mas é uma verdade, há uns 30 anos atrás, nós não tínhamos tanta velocidade de informação como temos nos dias de hoje. Não tínhamos tanta velocidade de informações. As informações chegavam até nós, eu vou mais atrás um pouco, vou a uns 50, 40, não, 50 não, mas 40 anos atrás, as informações chegavam até nós através de rádio e televisão, única e exclusivamente. Mas o tempo foi se avançando e eu estou aqui no interior do estado do Ceará, numa cidade chamada Itapipoca, e nesses 30, 35 anos atrás para cá, aqui questão de segundos, crianças estão recebendo informações nos seus celulares. E o pior de tudo isso é que os assuntos são os mais diversos, que vão bombardeando a mente humana. A nossa mente não está ainda em capacidade de receber tanta informação tão rápido, todas de uma só vez. Você vê hoje imagem de vídeo de pessoas que estão sendo assassinadas, degoladas, estupradas, suicidando-se, como eu vi recentemente uma moça que subiu em uma gigantesca torre, parece-me que de rede elétrica, e lá de cima ela pula e é filmado, e isso é espalhado para todo mundo ver, inclusive chega no celular das crianças. E o que é que você acha da mente humana que está recebendo o bombardeio dessas informações, que na maioria dessas informações elas são negativas? Isto traz um impacto psicológico muito forte, e pessoas que deveriam ser pessoas sensatas, idôneas, porque elas alcançaram um nível de conhecimento intelectual maior do que a maioria das pessoas do nosso país, que eu não as condeno por estar nessa condição, mas a condenação que vai direto aos nossos governantes, porque se tem dinheiro para tudo neste país, mas não temos o dinheiro para a educação. Essa é uma verdade. Aí por isso fica-se com essa bestialidade produzida, pronunciada por homens e mulheres que dizem serem conhecedores da verdade. Aí, num país que tem lei para tudo, inclusive para proteger os animais, aí, como o interesse é público, fica uns imbecis numa programação pública falando que é natural a zoofilia. Só aí, só nessa declaração, que está sendo influenciada, motivada
prática de tal ação, só isso essa pessoa cometeu crime. E cadê os órgãos de defesa dos animais? Que tem uma lei agora que você não pode dar um chute num cachorro, não pode chutar um cachorro, que você vai preso se for pego chutando o cachorro na rua. Você vai preso. Agora, praticar sexo com um animal, causar um estupro no animal, porque o animal não sabe o que é que você está fazendo. Não, é normal, é normal. Aí, praticar um estupro com a criança é normal. Cadê os órgãos de defesa do ser humano, dos direitos humanos? Eu estou falando desse assunto que não é o meu tema aqui, não é o meu assunto aqui, é para mostrar como está sendo imbecil o ser humano. Como está sendo imbecil quando defende o homossexualismo, zoofilismo, pedofilismo e tantos outros ismos que existam por aí. A preocupação maior de nós seres humanos que achamos que nos desenvolvemos, que para mim isso é um atraso, não é um desenvolvimento, deveria ser o bem-estar dos seres, seus semelhantes, de uma forma geral, defender uma melhor condição de vida, de educação para os seus semelhantes, propagar cada vez mais a possibilidade e a facilidade das pessoas alcançarem seus sonhos e não motivar uma coisa que é imbecilidade, é desumano. Fica aqui minha declaração como conhecedor das Escrituras Sagradas. A Bíblia está repleta de informações, mas eu não quero falar única e exclusivamente o que a Bíblia diz. Eu só estou dizendo que a Bíblia defende, mas eu estou falando para você que é a própria natureza que ensina isto. Homem nasceu homem, mulher nasceu mulher. Se existe algum sentimento, algumas emoções humanas em relação à prática disto ou daquilo, nós, como seres racionais, podemos controlar. Todo ser humano tem momentos irracionais, mas como racional, ele sabe que é irracional aquela atitude. Por exemplo, num desencontro, um acidente no trânsito, quem é que gosta de ter seu carro batido? Você sai de dentro do carro zangado porque seu carro foi batido. O desejo de você era sair chutando tudo, batendo em todo mundo, espancando a pessoa que bateu no seu carro. Mas como ser racional, você se controla, não é verdade? Um ser humano normal, que tem impulsos emocionais que vai além da sua normalidade, ele é um homem casado, mas ele gostaria de ter um relacionamento sexual com várias outras mulheres. Mas ele sabe, por ordem da natureza, que está errado. Então ele controla os seus impulsos emocionais. Se alguém faz isso, é um imbecil. É uma atitude bestial. Porque ele é um incontrolado emocionalmente, um desequilibrado emocionalmente. Roda dos Esclarecedores, aqui pelo canal